Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a natureza do período tribulacional. Não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos para o Bíblia na Prática. Saudações de paz, meus irmãos, eu sou o pastor Aristides Rocha, vosso irmão em Cristo Jesus, e neste vídeo nós vamos falar da natureza do período tribulacional, é isso mesmo. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar seu like, escrever seu comentário e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, ok? Combinado? Bom, gente, vamos para os nossos slides. Essa é minha segunda tela. Nós vamos passar aqui alguns slides, tá? Deixa eu me preparar aqui. Pronto, ok. Bom, o que nós percebemos acerca do período tribulacional é a tentativa de alguns teólogos, estudiosos, que defendem a sua linha de interpretação, colocar a igreja do Senhor dentro do período tribulacional ou a grande tribulação. E eu vejo que há um erro muito absurdo nisso, porque eles colocam a igreja de Jesus dentro do período, defendendo que se a igreja primitiva, a igreja inicial, se essa igreja desde o começo ela passa por tribulações, porque ela não passaria pela grande tribulação. E aí, esses mesmos teólogos fazem algumas absurdas comparações, até recorrendo aos textos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, eu já vi alguém defender que se Daniel estava e passou pela cova dos leões, a igreja também vai ter que passar pelo período tribulacional. É justamente aí que está o erro, ou o grande erro, esse grande absurdo, é fazer dadas certas comparações. E eu listei aqui, no primeiro slide, 3 textos que refutam essa ideia. O período tribulacional, ele não pode ser comparado com nenhum período. Tá? Então vamos lá. Jeremias capítulo 30, verso 7, diz assim: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Daniel capítulo 12, verso 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Se resta alguma dúvida que esse período tribulacional ele não pode ser comparado, a dúvida acaba agora. Porque em Mateus 24, 21, são as próprias palavras de Jesus. Diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então fica claro, diante desses 3 textos, que o período tribulacional não pode ser comparado com nenhum período que se passou ou que haverá de acontecer. Porque o período tribulacional é justamente o tempo da ira de Deus, o orguê. Deus irá derramar dentro do período tribulacional a sua ira, é o tempo da ira. Segundo motivo que a igreja de Cristo não vai passar por esse período tribulacional, que essa natureza não permite. A natureza do período tribulacional não permite que a igreja passe por esse período de angústia, que não é para a igreja, é para Jacó.
porque nós estamos lidando com um período grandioso, intenso, que vai acontecer. Paulo, escrevendo a primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10, ele diz assim, ó, e para aguardastes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Todos, por unanimidade, tanto os pré-tribulacionistas, como os meso, como os pós, acreditam que esta ira, ela faz jus ao período tribulacional. Isso é fato. Então, se essa ira, o orguê, faz jus ao período tribulacional, o capítulo 1, verso 10 da primeira carta aos Tessalonicenses diz que Deus nos livra dessa ira vindoura, dessa ira que vai acontecer. Paulo ainda fala na primeira carta, agora no capítulo 5, verso 9, assim, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Deus não nos destinou para o período tribulacional, isso é fato, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o período tribulacional vai ser o derramamento da ira de Deus, conforme Apocalipse 3:10, sobre todos os habitantes da terra. A igreja já foi arrebatada. O arrebatamento não significa somente a primeira fase da segunda vida de Jesus. O arrebatamento é um evento singular, separado da parousia. Então, nós percebemos nesses dois textos que esse período tribulacional vai ser o derramamento da ira de Deus sobre todos os habitantes da terra. E que dessa ira nós estamos livres. Nós não vamos passar. A igreja do Senhor não vai passar. E eu destaquei aqui bem no rodapé desse slide, que tem alguns que defendem que essa ira que Paulo fala no capítulo 1, verso 10, no capítulo 5, verso 9, seria a ira do decreto do juízo final. Assim, irmãos, não tem nem cabimento isso. Por mais que esses teólogos forcem, por mais que empurrem, por mais que tentem fazer esse malabarismo, não tem como dizer que essa ira, ela, ao invés de fazer jus ao período tribulacional, ela é o decreto do juízo final. Não tem cabimento. Não tem cabimento, por isso nós não vamos nem perder tempo nesse ponto e nesse slide. Vou passar o slide aqui e nós vamos agora ver que dentro do período tribulacional, Deus ele vai derramar 3 etapas de juízos. Nas 3 etapas da ira, do orgueio de Deus, Deus vai derramar 3 etapas de juízos. A primeira etapa são os selos, a segunda etapa são as trombetas e a terceira etapa de juízos são as taças. Então vamos lá. As 3 etapas da ira de Deus, quais são? Selos, trombetas e taças. Não se engane, em todas essas etapas está morrendo pessoas. Em todas essas etapas, gente, pessoas, seres humanos estão morrendo. Não se engane. Então essa ira é o derramamento, ou seja, o período tribulacional é o derramamento dessa ira de Deus sobre os habitantes da terra em 3 etapas de juízos. Então, nesse slide aqui, eu selecionei os textos para a gente trabalhar e ver claramente que são etapas de juízos. A primeira etapa de juízo são os selos. Diz assim, ó, Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha só, a palavra aqui grega é orguê, e nos selos, os seres humanos estão clamando que os rochedos caiam sobre eles para que eles fujam da ira do Cordeiro. Que ira é essa?
é a ira de Deus derramada no período tribulacional, começando pela primeira etapa de juízo, que são os selos. A segunda etapa de juízos são as trombetas. O que é que diz aqui em Apocalipse 11, 18? Diz assim, ó: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Então, nas trombetas, as nações perceberam que esse é, de fato, o período tribulacional profetizado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É um tratado de Deus com a humanidade. A priori, Israel étnico, o Israel que deu as costas para Deus, os gentios que não se converteram, os falsos cristãos que ficaram. Então eles serão tratados por Deus dentro do período tribulacional, na ocasião pela sua ira. Então as trombetas são a segunda etapa desse juízo da ira de Deus. A terceira e última etapa do juízo de Deus, que faz parte dessa ira, são as taças. Apocalipse capítulo 15, verso 11 diz assim, ó, ou seja, Apocalipse capítulo 15, verso 1, corrigindo, diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. É claro que vai ter pessoas que vai defender que as trombetas não é a ira, porque a palavra que aparece aqui para ira não é roguê, é timós. Mas tanto a palavra grega orguê como a palavra grega timós, elas possuem um significado semelhante de ira e cólera. Não tem para onde correr, não tem justificativas. Não, aqui não cabe um malabarismo bíblico para fugir da evidência de que o período tribulacional é o derramamento da ira, do orguê de Deus, da ira, da cólera, do timós, dentro do período tribulacional contra os habitantes da terra. Não tem como correr. De fato, isso é bíblico, não tem como fazer aqui um malabarismo para fugir daquilo que a Bíblia está dizendo. Nós vamos lançar aqui mais um slider para que a gente prossiga com o nosso estudo. Nesse slide aqui, eu vou apresentar outra grande dúvida. Já que nós estamos tratando da natureza do período tribulacional, defendendo que a natureza do período tribulacional não permite que a igreja de Jesus passe por ela. Então eu quero aproveitar essa deixa e nesse slider nós vamos falar sobre quanto tempo vai durar a grande tribulação, quanto tempo há de durar o período tribulacional. Então nós também percebemos que alguns defensores de outras linhas contrárias à pré-tribulacionista, que é a linha que nós defendemos, eles criticam de forma avassaladora que nem existe a questão de 7 anos de tribulação, que nem é bíblico. E aí é mais um absurdo erro desses tais defensores, dessas linhas que criticam o pré-tribulacionismo, onde não existe 7 anos do período tribulacional. Vamos por etapa. Primeiro, nós vamos recorrer ao texto de Levítico capítulo 5, verso 8, mais precisamente. De onde vem a ideia da semana profética que Daniel recebeu por revelação de Deus ser chamada de 70 semanas? Seria essas 70 semanas de dias ou de anos? Então, quando nós recorremos ao capítulo 25 de Levítico, verso 8, nós vamos entender melhor de onde saiu a ideia, a interpretação, a aplicação, que essa semana de Daniel não é de dias, é de anos. Se não, vejamos. Levítico 28, ou seja, corrigindo, Levítico 25, verso 8, diz assim, ó: também contarás 7 semanas de anos. Pronto. Aqui a Bíblia, que explica a própria Bíblia, que é regra hermenêutica,
inclusive a primeira regra, defende, registra que essas semanas são de anos e não de dias. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, eu fiz aqui em números já essa conta que o próprio Levítico, capítulo 25, verso 8, trata. Então, primeiro, são 7 semanas de 7 anos. Então, são 7 vezes 7, que é igual a 49 anos. De novo, também contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, a conta já está fechada. É um absurdo falarem, criticarem, dizer que na Bíblia nunca falou de que essas semanas são de anos e que o período tribulacional duraria 7 anos ou uma semana. Então, toda vida que você for ler, principalmente o capítulo 12 de Daniel, especificamente o capítulo 9 de Daniel, né? Capítulo 9, verso 24 a 27, que é o nosso próximo slide, quando você lê sobre semanas, você multiplica por 7. Uma semana de anos vezes 7, 7 anos. 2 semanas de anos vezes 7, 14 anos. Então a conta bate, a conta é fácil. Então logo, aqui abaixo eu escrevi, as 70 semanas correspondem a 490 anos, porque é 70 semanas de anos vezes 7. A regra está onde, pastor? A regra está em Levítico 25:8. Simples assim. Vamos agora aplicar o que nós aprendemos e saber de fato se realmente o período tribulacional vai durar 7 anos ou não. Já que nós aprendemos agora a fazer essa multiplicação e chegar nos anos que se referem em cada semana de anos, vamos agora para o próximo slide. Deixa eu passar aqui. E vamos para o texto de Daniel. Eu falei que era o capítulo 12, né? Não é o capítulo 9, tá? Vamos para o texto de Daniel, capítulo de número 9, verso 24 a 27. Então, tudo que nós aprendemos sobre a quantidade de anos que se refere à semana de anos está aqui para colocarmos na prática. Vamos lá. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. 70 semanas, ou seja, 490 anos, porque é 70 vezes 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que é o povo de Daniel? É a igreja? Não, são os judeus. E sobre a tua santa cidade. A Bíblia se refere aqui como santa cidade. Qual cidade? Obviamente que é Jerusalém. Não tem como escapar. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe com P maiúsculo, que se refere a Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá. Aqui no versículo 25, já tem uma conta que bate. 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69. 69 semanas de anos vezes 7 dá 483 anos. Então, se o verso 24 diz que está determinado 490 anos, ou seja, 70 semanas, e no verso 25 diz que já passou 7 mais 62, então a soma da semana que passou é 69 semanas.
Então, quantos anos se passaram? 69 semanas vezes 7, que dá 483 anos. Olha só. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois, após, não é na semana 62, é depois da semana 62. A Bíblia diz assim, ó, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Obviamente que a Bíblia se refere à crucificação de Cristo e à sua morte. E não será mais. E o povo do príncipe, aqui a Bíblia fala que vai vir outro príncipe. Veio o primeiro, com P maiúsculo, que é o Jesus, Messias, e vai vir outro príncipe agora com P minúsculo. E esse povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Verso 27 é o verso crucial para entendermos que o período tribulacional são de 7 anos, ou seja, uma semana. Você leu comigo, você percebeu, nós chegamos numa conta que bateu no verso 25 que das 70 semanas já passaram 7 mais 62, já passaram 7 semanas mais 62 semanas. Ou seja, 69 das 70 se passaram. Então, se cada semana profética é 7 anos, aqui no verso 27 é o que resta. No verso 27 fala que esse anticristo vai fazer acordo com muitos. Vamos ler o texto. Diz assim, ó. E ele quem? O anticristo. Firmará um concerto com muitos por uma semana. A conta bateu. Passaram 2 mais 62, 69. 483 anos. A pergunta é, se são 70 semanas ou 490 anos, e já passaram 69 semanas ou passaram 483 anos, o que resta? Uma semana. E quantos anos é uma semana? 7 anos. A conta bateu. Porque 69 mais uma semana, 70. 483 anos. Mais 7 anos, 490 anos. Então, verso 27, vou ler de novo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que são 7 anos. É o que resta das 70. E na metade, ou seja, nos 3 anos e meio dessa semana, que são 7, ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que nós percebemos aqui é uma forçação exegética, manipulação de textos e ignorar os textos bíblicos que evidenciam a natureza do período tribulacional. Dizer que a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, vai passar por esse período é ferir a exegese, é ferir os textos. Então esse foi o vídeo de hoje. Obviamente que tem textos que nós lemos aqui mais rápidos e você com certeza vai assistir esse vídeo 1, 2, 3, quantas vezes for preciso, para que você possa ter um melhor entendimento de tudo que nós tratamos nessa noite. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.